Essa aqui é a palestra que eu ministrei na ES 2018, que foi no dia 24 de maio, pela manhã. E eu estou repetindo aqui no formato videoaula. Evidentemente não fazendo tudo que foi feito lá, porque nós fizemos medições ao vivo durante a palestra, e aqui eu vou apenas reproduzir os dados que foram medidos. Mas tanto a introdução quanto a parte final, onde nós fazemos as conclusões, será tudo idêntico. Bom, então o título é esse: o amplificador de potência do século XXI, um estudo pela ótica da eficiência energética. Bom, por que do século XXI? Qualquer amplificador hoje pode ser considerado como sendo formado por etapas de sinal e etapas de potência. Ok, nesse desenho podemos ver destacadas aqui as etapas de potência, que é por onde a energia é transferida de uma origem, de uma fonte, até uma carga. Sempre um alto-falante, no nosso caso. E temos aqui as redondezas, essa vizinhança, que funciona como um auxiliar, que são os pré-amplificadores, os limiters, filtros, DSPs, os atuadores de proteção. Nada disso vai entrar na nossa análise. Nós vamos olhar apenas aqui as etapas de potência. Bom, é sempre formado por uma fonte de alimentação, sendo AC ou DC, tanto faz. Sempre temos uma fonte de alimentação. E temos uma saída de áudio, onde estão as famosas classes. As fontes podem ser lineares ou chaveadas hoje em dia, e as saídas de áudio também podem ser lineares ou chaveadas. E eu chamo a atenção logo no início que, se todas as etapas de potência são chaveadas, a eficiência é muito maior. E o foco do nosso estudo é justamente a eficiência. Mas o que é eficiência? Ora, é o lucro pelo investimento. Tão simples quanto isso. Eu pego o que eu lucrei do processo, pelo que eu investi, faço essa continha, isso aqui é eficiência. E dessa conta sempre sai algo menor que 1, no máximo 1. Se o lucro for todo o investimento, que nós sabemos que é uma coisa impossível, então ela sai sempre nesse formato, uma coisa sempre menor que 1. E eu posso ler isso aqui no formato de porcentagem, como muita gente faz, lembrando que isso é uma equivalência, não é uma igualdade, mas eu posso ler 0,7 como 70%, quando eu estou interpretando essa continha. E eu vou alternar isso o tempo todo, para passar de cá para cá, de 0,7 para 70%, é só multiplicar por 100. Ok. Olhando todos, agora sim, vou olhar apenas para os blocos de potência, aqueles blocos auxiliares, os pré-amplificadores, o DSP, se tiver, eu já limpei da minha tela, não vou mais pensar nisso. Eu estou olhando então para o investimento, da forma de AC ou DC, tanto faz, a fonte de alimentação, que tem uma eficiência dela, ou seja, eficiência da fonte, que transfere a energia convertida, condicionada, simetrizada para a saída de áudio. E aqui eu tenho o processo diferente, que também tem uma eficiência própria. A eficiência, que eu vou chamar de eficiência do amplificador. E aqui eu tenho o lucro. Ora, cada processo envolve perdas. Então eu penso assim, eu investi alguma coisa, eu perdi alguma coisa em calor, e na saída do processo eu obtive um lucro. Novamente, eu investi, obtive um lucro, e no processo perdi calor. Ok. Tá, mais um detalhe é que eu vou falar sempre de eficiência global, ou seja, onde eu vou olhar a entrada e a saída de ponta a ponta. Ok, mas chegaremos lá. Bom, cronologia, vamos falar um pouco de história. Na origem, os amplificadores tinham fontes lineares com classes analógicas. No começo foi assim, até há bem pouco tempo atrás a coisa era assim. E no auge dessa era, a eficiência global, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, a eficiência de ponta a ponta, da tomada até a saída para o alto-falante,
Essa eficiência do amplificador clássico, né, desse tipo aqui, jamais atingiu sequer 40%, ou 0,4%. E isso foi lá nos idos de 1990, ao redor disso. Então, voltando aqui, nessa era, a eficiência global, e eu já estou chamando aqui de ampla, eu vou explicar mais para frente o que significa essa eficiência global ampla. Global é porque é de ponta a ponta, só lembrando, e ampla eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá, que é o produto da eficiência da fonte pela eficiência do amplificador vezes o fator de potência da fonte, se a alimentação é de corrente alternada, eu tenho o produto então sendo inferior a 0,4. Tá, e para adiantar já, a eficiência global é o produto da eficiência das partes. Ou seja, 0,8 vezes 0,6 vezes 0,8 aqui do fator de potência dá alguma coisa em torno de 0,4, ou 40%. Eu faço sempre a conta em decimal, né? Não posso fazer a conta em porcentagem. Ok. Diante disso, como se aumentou, né, a eficiência dos amplificadores? Ok, o evento-chave disso tudo é o surgimento das fontes chaveadas. Por incrível que isso pareça, um ramo que aparentemente não tem nada a ver com áudio, foi o que impulsionou essa melhoria de eficiência para o que temos hoje. Bom, isso por volta dos anos 1960, então, surgiram as fontes chaveadas modernas, iniciando esse ramo tecnológico Power Conversion, da maior importância hoje em dia. Esse foi o evento-chave. Mas não foi o único. Logo depois, na década seguinte, o MOSFET de potência tornou-se comercialmente viável. E isso impulsionou o amplificador classe D, muito embora ele tenha surgido por volta dos anos 40. Mas até então ele era meio que impraticável. Bom, e por fim, como que uma soma desses dois eventos, a aplicação de técnicas oriundas das fontes chaveadas, ou seja, desse ramo Power Conversion, aos amplificadores classe D, é que fechou essa grande evolução, né, que, aliás, está em andamento até hoje, mas impulsionou essa grande evolução que ocorreu dos anos 1980 em diante. Ok, mas começando aqui com as classes analógicas, rapidamente vamos passar o que é classe A, né, um estágio de saída complementar básico, onde aqui eu tenho dispositivos ideais, né, que são fontes de corrente, eu tenho aqui um sistema de bias, e olhando para esse dispositivo verde e o dispositivo em azul, eu posso ver as correntes que percorrem esses dois dispositivos quando eu estou aplicando com um sinal senoidal de 1 kHz. Então isso aqui são correntes, né, como vocês podem ver aqui, ao longo do tempo. Eu estou medindo como se fosse uma tela de osciloscópio. Então, se eu pegar um amplificador classe A com um sinal de 1 kHz aplicado, eu vou olhar as correntes nos dispositivos e vai aparecer uma coisa assim, elas estão afastadas. E aí vocês podem me perguntar o que seria bias, né, essa coisa misteriosa. Vocês percebem que essa corrente senoidal ela está oscilando no centro de um valor constante, que é diferente de zero, que aqui é por volta de 2,5 A. Esse é o centro da oscilação. Esse valor fixo, DC, né, por isso que é exemplificado por uma bateria, é que é o bias. Então existe um bias aqui de valor positivo e um bias de valor negativo. E é isso que faz um amplificador ser classe A. A corrente circula em ambos os dispositivos pelo círculo completo. E se eu diminuir o bias, veja o que acontece. Está vendo? Essa constante, né, de corrente contínua que era somada, tanto positiva quanto negativa, ela vai se aproximando de zero, mas ele ainda é classe A, porque a corrente está circulando pelo ciclo completo. Mas conforme eu vou diminuindo, essa corrente aqui, quando ela se aproxima de zero, ela já quase que se anula. Isso aqui ainda é classe A. Mas se eu diminuir mais um pouco, ela se anula por um período inferior a um pouco menos que meio ciclo. E aqui eu já tenho a definição de classe AB. Uma outra opção em classe A, que não é uma opção, mas é uma outra maneira de enxergar, é que eu mantenho meu bias fixo, tá, e vou aumentando o volume desse gerador. Então vejam o que vai acontecendo. As correntes elas vão crescendo
e essa parte aqui que tendem a zero, uma hora elas vão se anular. E quando elas se anularem, automaticamente eu faço a transição para a classe AB. Ok. Então, falando em classe AB, a definição de classe AB diz que a corrente circula por um pouco mais de meio ciclo em cada dispositivo, ou seja, eu tenho um pouco de bias. Então, se vocês olharem a metade do ciclo, ou seja, o ciclo inteiro seria isso, né? A metade do ciclo é isso aqui. Vocês veem que a corrente é diferente de zero para um pouco mais que meio ciclo. Essa é a definição. Mas aqui eu tenho fontes de corrente ideais, ou seja, dispositivos ideais. Quando eu faço a substituição por transistores bipolares, por exemplo, como que acontece na vida real, eu acabo tendo uma diminuição dessa corrente pela barreira de potencial que existe nesses dispositivos, uma transferência de corrente de base para coletor emissor. Então, na prática, o bias ele existe para que se mantenha um sinal contínuo aqui. Tá? Ele era assim, idealmente, quando eu coloco transistores, ele fica assim. Se aumentar um pouco mais o bias, ele pode voltar a ser assim, mesmo com transistores reais. Mas na prática, o que se procura é alguma coisa desse tipo. E isso se confunde com a definição de classe B, onde o bias foi removido, totalmente removido, e sendo esses dispositivos ideais, a corrente circula por exatamente meio ciclo em cada dispositivo. Exatamente meio ciclo. Mas quando eu coloco transistores reais, acontece isso pela barreira de potencial. E essa descontinuidade aqui, que provoca uma grande distorção, é a chamada famosa distorção de crossover. Ok? E o que seria o classe C? Né, o malfadado classe C. É simplesmente um amplificador classe B, um estágio classe B, desculpa, onde eu removi um dos dispositivos. Então a corrente circula por menos de meio ciclo em um único dispositivo, sem bias também. Ok. Caindo na parte de eficiência dessas classes analógicas fundamentais, que são somente essas três, né, classe A, classe B e classe C, vamos olhar aqui a eficiência teórica. Esse T aqui sobrescrito significa teórica. A potência máxima da classe A é de somente 50%. Teórica. Teórica quer dizer que meus dispositivos de saída são ideais. Quando eu vou para dispositivos reais, ou seja, eu coloco transistores lá, essa eficiência não se aplica mais, ela é uma eficiência prática. E ela aqui circula alguma coisa entre 40% a potência máxima. E se eu considerar uma potência de apenas 1/4 da potência máxima, ela cai aqui drasticamente para 9%. Eu vou explorar mais isso depois, por isso que está em vermelho, mas rapidamente eu vou passar por todas as classes, né? A classe B, teórica, a potência máxima é de 70,5%, 78,5%. A prática máxima é ao redor de 75% e a prática a 1/4 da potência máxima, alguma coisa em torno de 35%. A classe B, como é muito parecida com a classe B, também ela fica aí em torno dos mesmos valores. Ok. As perdas nas classes analógicas fundamentais, elas dependem dos dispositivos e também da topologia. Por isso que a eficiência teórica, onde os dispositivos eles nem existem ainda, né, eles são teóricos, eles são ideais, eu já saio com uma eficiência menor que 1. Né? Uma eficiência menor que 100%, porque a eficiência ela não apenas depende dos dispositivos, mas como depende também da topologia. A própria topologia ela implica em perdas. Ok. Como que se melhora isso, né? A eficiência das classes analógicas. Então, tomando aqui um exemplo de uma etapa de saída da classe AB, que eu vou chamar agora de célula, eu posso lançar a mão de um truque chamado classe G, que é simplesmente colocar mais estágios adicionais em série. Então vejam só, eu tenho aqui a célula classe AB original, no qual eu coloquei estágios adicionais em série, tanto positivos quanto negativos. E cada estágio é alimentado por uma tensão maior do que a anterior. Então a V1
ela é menor que a V2 é menor que a V3, e assim por diante. Eu posso ter quantos estágios, né, quantas células adicionais eu quiser. Eu não sei o que foi essa mensagem aí, mas a gente ignora. E esse é um truque, né, de eficiência chamado classe G, que tampouco é reconhecido como classe, né? Alguns chamam de modo, mas a maioria dos livros texto aí sequer chamou isso de classe, porque é simplesmente uma melhoria de uma classe fundamental, que nesse caso aqui é a classe AB. Mas ela pode ser feita com qualquer classe A, por exemplo, e elas podem inclusive ser misturadas. Um amplificador que ficou muito famoso no Brasil é o Super A da Gradiente. Ele funcionava com uma primeira célula classe A e as demais em série classe AB. E eles deram o nome de Super A, mas isso é um nome comercial apenas. Ok, a classe G pode alcançar uma eficiência prática a 1/4 da potência máxima, uma coisa ao redor de 60%, se eu usar 4 estágios, em tecnologia BJT, ou seja, transistores bipolares. Embora eu só tenha desenhado 3 estágios aqui, e eu conto dessa forma, né? E eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu fecho de novo. Ok, eu conto dessa forma o número de estágios: 1, 2, 3. E aqui nesse exemplo que eu dei de eficiência de 60%, seria com 4 estágios. Ok. Próximo truque, muito famoso, que é basicamente muito parecido também, é o classe H. E eu tenho duas maneiras de se fazer isso. Usando um alimentador discreto, e o classe H nada mais é do que uma célula classe AB normal, no qual eu alimentei por uma tensão inicial V1 e coloquei uma chave aqui que comuta para uma tensão maior V2, ou para uma tensão maior V3, ou V4, ou V5 e assim por diante, tantas quanto eu queira, acompanhando mais ou menos o sinal de áudio. E da mesma forma aqui, simetricamente, para o lado negativo. Mas eu preciso descobrir o que é isso, porque já está começando a nos incomodar. Bom, eu ainda não sei, mas vamos tocar em frente. Bom, a segunda maneira de se fazer isso é usando um alimentador contínuo, porque aqui são passos, né? A V1, V2, V3 são tensões discretas que vão sendo acionadas, vão sendo ligadas em degraus. Uma outra forma de fazer o classe H é usar um alimentador contínuo. Aqui é como se fosse uma fonte variável, controlada pelo áudio. Conforme o estar de saída necessita, né, o sinal aumenta de amplitude, a partir da primeira V1, esse alimentador contínuo vai colocando tensão na etapa de saída. É muito parecido com esse, porém é linear. Eu vou dar outros exemplos disso mais para frente. A eficiência do classe H em geral é um pouco maior do que o do classe G. No caso aqui, nesse exemplo, para 4 estágios desse tipo, e mesmo a tecnologia BJT bipolar, né, eu posso chegar até alguma coisa em torno de 65%. Pronto, acho que agora não volta mais. Uma coisa legal de se dizer é que o classe H ele foi extremamente desenvolvido nos últimos anos, e eles deram origem a duas soluções muito interessantes que a LabGruppen introduziu pela primeira vez, chamando de classe TD, e a Crowell também chega a utilizar nessa linha XTI, exceto para o modelo 6000. Como é que é isso? Ora, é um classe H basicamente convencional, no qual esses alimentadores contínuo, que é aquele tipo, segundo exemplo que eu dei, eles não são lineares, são chaveados. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, já é uma coisa mista de saída analógica convencional, né, classe AB, com alimentadores chaveados, utilizando técnicas de fonte chaveada. É um classe H, como um outro qualquer, não muda, né, o conceito, mas eles conseguem ter uma eficiência melhor do que um classe H totalmente linear, podendo aí alcançar até mais do que 65%, a 1/4 da potência máxima. Isso é eficiência prática, né, real, só do estágio de saída. Ok.
Agora sim, indo para além do analógico, vamos falar então da classe D. A classe D, ela nada mais é do que a mistura ou a hibridação de moduladores e fontes chaveadas. O estágio de saída de um classe D nada mais é do que um conversor Buck síncrono, e eu vou explicar melhor o que é isso um pouquinho mais para frente, acoplado a um modulador. Então aqui, aplicando um sinal de 20 kHz ao modulador, ele entrega um sinal codificado de tal forma que ele só tenha níveis discretos, alto e baixo, que eu posso chamar de 1 e 0, ou 1 e menos 1, tanto faz. Mas nesse exemplo ele só tem dois estados possíveis. Para o conversor Buck síncrono, que é um tipo de conversor de fonte chaveada, poder trabalhar com isso, né? Ele não entende o que é sinais lineares assim, que variam linearmente, ele só entende esses sinais do tipo binário, alto e baixo. Bom, eles saem daqui grandemente amplificados, né? E eu mantive aqui a mesma amplitude, porque é apenas um exemplo. E como é que esse sinal é recuperado? Bom, ele passa por um efeito de reconstrução, que é um efeito tipo filtro passa-baixa, e o sinal original é recuperado grandemente amplificado. Esse exemplo que eu dei aqui, esse modulador, ele é um modulador do tipo 1 bit em esquema sigma delta. Mas existem assim muitas técnicas de modulação, dezenas. Uma outra famosa, por exemplo, que era chegou a ser muito utilizada no passado, é a PWM. Essa aqui que eu dei o exemplo, 1 bit sigma delta, é uma modulação do tipo PDM. Bom, tocando em frente e falando agora da eficiência do classe D, que é o ponto central da nossa palestra, né? A eficiência teórica da classe D, olha só, teórica, ela é de 100%. Uma coisa incrível, impressionante. Ela não viola, vamos dizer assim, um princípio da conservação da energia, porque estamos falando de eficiência teórica, ou seja, os dispositivos ainda são perfeitos, mas o mais importante disso é que é a qualquer potência. E eu vou falar bastante disso mais para frente. Agora, para a gente relembrar, né, o classe A nessa mesma condição alcança 15% a 1/4 da potência, B e AB por volta de 40%, G e H por volta de 75%, com estágio de 4 estágios, que é uma coisa já bastante complexa. Agora vejam para onde eu estou propondo que se vá, né? Falando em eficiência prática, ou seja, perdas, as perdas em classe D, elas dependem somente dos dispositivos, ao contrário das classes fundamentais analógicas, como eu salientei bem lá atrás, elas dependem dos dispositivos e também da topologia. E a topologia classe D não impõe perdas, ao contrário desse pessoal aqui. Agora, falando em eficiência prática, ou seja, já com dispositivos reais, verdadeiros na saída, né, transistores, eu posso chegar hoje a 1/4 da potência máxima, alguma coisa entre 85% e 95%, dependendo da tecnologia, do nível de sofisticação da solução, sem grande esforço. E novamente, comparando com os nossos amigos analógicos, eu conseguiria chegar a alguma coisa como 60% em classe G, 65% em classe H, com 4 estágios, que é uma coisa bastante complicada de se fazer. Ou seja, tem uma grande evolução aqui. Agora, por que eu estou falando o tempo todo de 1/4 da potência, 1/4 da potência máxima? Nós temos que falar de programa musical, porque afinal de contas os amplificadores são feitos para tocar música e não para tocar sinal de teste de laboratório. E a coisa mais importante de um sinal, seja ele qual for, é o seu fator de crista. O fator de crista me diz quanta energia ele carrega. E a realidade, por mais dura que ela seja, nos diz, né, nos impõe que um sinal musical do tipo muito comprimido, ou seja, uma música eletrônica bastante comprimida, do tipo dessas estilo rave, tem um fator de crista ao redor de 9 dB.
Agora, músicas mais normais, tipo pop, rock, axé, jazz, música clássica, etc., costumam ter fator de crista entre 12 e 15 dB. Enquanto que o sinal senoidal, que é um sinal de teste tradicional de laboratório, tem um fator de crista de somente 3 dB. Ou seja, ele é bem diferente dessa realidade aqui que está no nosso dia a dia. Mas o que seria fator de crista? Fator de crista é uma coisa muito simples, é bem mal interpretada, mas é uma coisa muito simples. Ela é simplesmente o valor da potência de pico dividido pelo valor da potência média, RMS. Isso para o mesmo sinal. Então, se eu estou olhando para um sinal senoidal, o valor de pico dele é 3 dB maior do que o valor médio, RMS. E se é 9 dB, o valor de pico é 9 dB maior do que o valor RMS. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Quando eu comparo o sinal senoidal com o sinal musical, e para comparar eu tenho que igualar os níveis, ou seja, eu tenho que colocar todo mundo no mesmo volume, que significa que todo mundo teria a mesma potência de pico. Quando eu faço a transição de senoide para a música muito comprimida desse tipo, eu tenho uma redução, né, que é o que implica esse 9 dB, eu tenho uma redução da potência média por um fator de 4. Tá? Por quê? Porque eu saio de 3 dB de fator de crista e vou para 9. Uma diferença de 6 dB. E 6 dB em termos lineares em potência significa 4. E se for 12, significa 8. Se for 15 dB, significa 16. Então, para que isso não fique excessivamente teórico, eu vou mostrar para vocês aqui com um analisador de áudio e um amplificador que eu coloquei ali na bancada, dizendo o seguinte: vejam, eu estou fornecendo um sinal para esse amplificador que está ali na bancada do tipo senoidal, 1 kHz. Eu vou ligar agora o gerador de 1 volt RMS na entrada desse amplificador, ou 1.414 volts de pico. Podem fazer a continha aí, é 1 vezes raiz de 2. Bom, esse sinal senoidal, todo mundo sabe, né? Tem essa cara aqui. Não é segredo para ninguém, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver ele bonitinho. Esse é o sinal que está saindo da... Estou tirando da saída do meu amplificador ali, que está na bancada. E eu coloquei uma carga nele de tal modo que esse amplificador, esse canal, está me entregando 1000 watts. Né? Aproximadamente 1000 watts. Então eu vou voltar para o zoom original. Agora, o que eu disse para vocês ali atrás? Mantendo o mesmo volume, ou seja, mantendo a mesma amplitude. Quando eu saio de um sinal senoidal e vou para um sinal que tem 9 dB de fator de crista, que é uma composição que eu fiz aqui, que nesse caso, nesse exemplo, tem essa cara, vejam o que aconteceu com a potência média. Né? Estou medindo potência média. Meu analisador aqui está calibrado para a potência média, RMS. Vejam, 250 e tantos watts. 1/4 de 1000 watts. Conforme eu mostrei para vocês, conforme eu vou pegar no pé de vocês o tempo todo nessa palestra. E se for 12 dB de fator de crista, que eu vou montar essa programação agora aqui, ele fica com essa cara. E vejam o que aconteceu com a potência. 125 watts. 1/8 do que era antes. 12 dB de fator de crista. O 12 dB de fator de crista é muito interessante porque ele é exatamente o fator de crista do ruído rosa. Né? Famoso ruído rosa, que tem essa cara aqui. E vejam a potência que ele desenvolve com a mesma amplitude. Vejam que em tempo algum eu mexi na amplitude, no volume aplicado ao amplificador. Vejam, 12 dB de fator de crista, 1/8 da potência inicial de 1000 watts, obtida em regime senoidal. Portanto, a potência média máxima desenvolvida com música, né, será de no máximo
Veja, se a música for do tipo muito comprimida, 9 dB, 1/4 da potência máxima média desenvolvida com o sinal senoidal, que eu mostrei para vocês ali. E se o sinal for do tipo musical mais normalzinho, né, entre aspas, que tem um fator de crista de 12 dB, será então de 1/8 da potência obtida em regime senoidal. Exatamente como eu mostrei para vocês ali com o analisador. E por que eu estou preocupado com isso? Porque quando falamos de eficiência de qualquer classe de amplificadores, principalmente quando eu olho na literatura, eu vou lá, por exemplo, no livro-texto e vejo que a eficiência de um classe A chega a no máximo 50%, teoricamente falando, é sempre a potência máxima. Agora vejam que interessante esse gráfico. Eficiência está em porcentagem aqui, né? 100% é igual a 1. E aqui, na horizontal, é a potência de saída RMS normalizada, ou seja, é o volume. Aqui é 100% do volume, aqui é 10% do volume, aqui é 1% do volume e assim por diante. Então, quando eu verifico que a eficiência teórica do classe A chega aqui próximo de 50%, é a 100% do volume. Mas quando eu diminuo o volume, ou seja, quando eu diminuo a potência média, vejam o que acontece. O regime musical comprimido, que tem um fator de crista de 9 dB, música eletrônica, de rave, ela desenvolve uma potência média tipicamente de 1/4 da potência máxima desenvolvida em sinal senoidal, como eu mostrei para vocês. Ou seja, é nessa região aqui que a banda toca. Olha a eficiência do classe A, por exemplo, sai de quase 50% para menos de 10%, quando o sinal é musical desse tipo. E se for musical desse tipo aqui, que é um regime musical típico, 12 dB de fator de crista, a coisa fica pior ainda. Quanto maior o fator de crista, menor a eficiência do meu amplificador, do estágio de saída. Então aqui a classe A, por exemplo, alcançaria alguma coisa em torno de 3, 4%. Vejam classe AB, mesma coisa. Classe AB tem uma eficiência teórica alta, ou B, mas nessa condição de potência máxima, volume todo aberto. Não seria volume todo aberto, seria alguma coisa como a potência média máxima. Mas o sinal musical impõe que a potência média atinja no máximo essa região. Ou essa região, se for um sinal musical mais leve. Agora, olha onde o classe D toma a dianteira de forma definitiva. Como eu disse para vocês, a eficiência dele teórica é de 100% para qualquer potência. Então não importa se é a potência média máxima, se é a potência média com um sinal musical pesado, com um sinal musical típico, ela é sempre de 100%. E na prática, ela é muito próxima daquilo. Ela também cai como os analógicos caem, mas mesmo assim ela ainda fica muito próxima de 100%. Ou seja, a eficiência do classe D prático, a potência média senoidal e a potência média musical são muito parecidas. Ao contrário das classes analógicas, elas diminuem muito quando nós vamos de um regime senoidal para um regime musical. E aí é que as coisas realmente ficam vantajosas para o classe D. Ok? Agora, muita gente nesse momento na plateia se perguntava qual é então o milagre, qual é o pulo do gato, como é possível atingir essa eficiência teórica de 100%. Qual é o pulo do gato da classe D? Bom, podemos enxergar dessa forma. Em classes analógicas, os dispositivos de potência são fontes de corrente, geralmente. E fontes de corrente, elas atuam como se fossem resistores variáveis, como se fossem potenciômetros mesmos. Resistores, ou seja, é um objeto teórico que naturalmente dissipa potência, perde calor, dissipa potência, perde energia na forma de calor, para uma forma diferente da que você pretende. E em classe D,
ao invés de utilizarmos fontes de corrente que atuam como resistores variáveis, nós usamos chaves. E chaves, elas podem ser perfeitas, ou seja, uma coisa ligada ou desligada. Não temos o meio termo, onde é perdido, dissipado potência. Então, o pulo do gato é fazer a transição, ou o pulo, de resistores variáveis para chaves. E é por isso que nós conseguimos atingir essa marca teórica de 100% direto na largada, direto de saída. O que com uma classe analógica nós conseguimos no máximo alguma coisa em torno de 75%, 76% de saída, digamos assim. E aqui é 100% de saída. Ou seja, temos muito mais a ganhar nessa classe do que nessas classes analógicas. Ok. As topologias chaveadas que são empregadas hoje em dia nos amplificadores de áudio, elas se misturam entre estágios de saída e fontes de alimentação e até mesmo sistemas auxiliares, mas todas elas derivam dessas três fundamentais. Eu vou passar rapidamente por elas para não perder muito tempo, mas o tipo mais básico de topologia fundamental chaveada é a Buck, e o estágio de saída classe D, ele deriva daqui. O segundo tipo fundamental é a Boost, e o terceiro Buck Boost, que é uma mistura das duas. Então, assim, um exemplo rápido de aplicação, uma Buck Boost teórica, básica, eu posso rapidamente derivar para uma fonte playback isolada. Vejam aí como ele vai se transformando em um conversor isolado tipo playback. Bom, e as demais topologias, né, isoladas, agora estamos falando de fonte de alimentação, né, de amplificadores. A push-pull, muito usada em áudio automotivo, deriva da Buck. A half-bridge, muito usada em fontes de computador, também deriva da Buck. A full-bridge, que é uma versão, digamos assim, de alta potência da half-bridge. E a half-bridge LLC, ou ressonante, muito usado hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho mais de técnicas ressonantes mais para frente, sempre passando rapidamente. E como eu disse para vocês, o estágio classe D se originou de conversor Buck. Então aqui eu redesenhei ele, já troquei a chave por um MOSFET. Eu faço aqui essa troca em que eu fiz meu diodo retificador se tornar um MOSFET também, ou seja, eu faço esse MOSFET operar como um diodo. E quando eu faço isso em eletrônica de potência chaveada, eu estou lançando mão de uma técnica chamada síncrono. Então toda vez que eu falo em retificação síncrona, por exemplo, eu estou substituindo retificadores diodos por retificadores ativos do tipo transistores. São controlados, né? Claro, tem um controlador aqui. Mas quando eu faço essa transição, vejam que isso já toma uma cara de estágio de saída simétrico complementar. Eu vou simplesmente agora simetrizar a alimentação. Tá? O filtro de reconstrução já é oriundo do conversor tipo Buck. É uma coisa que já vem dele. E como controle, como elemento de controle, eu vou lançar mão do meu modulador. Aqui numa fonte chaveada simplesmente fornecer um sinal de controle, uma modulação PWM, por exemplo, referenciada a um sinal fixo DC, que seria a saída da fonte, eu uso um sinal musical. Um sinal senoidal, por exemplo. Então, acrescentando um modulador e unindo ele a um conversor Buck síncrono, eu tenho um amplificador classe D. Ok, então agora, pegando a linha do tempo de novo, como é a estrutura de um amplificador clássico? Eu tenho uma fonte convencional, né, onde eu tenho um transformador que opera direto com a rede elétrica, retificadores e filtros, e aqui eu desenhei uma fonte para amplificador classe H, né? Veja, fonte convencional alimentando um amplificador classe H com 2 estágios, todos os processos lineares.
E é isso que define um amplificador clássico, né? Tá aí os exemplos, né, de amplificadores que nós temos até hoje rodando por aí, que são desse tipo, clássicos. Passamos para o próximo. O que seria um amplificador então misto, que eu chamei misto de primeira geração? Ora, tudo começou aqui na fonte de alimentação, onde elas, como um primeiro passo, se tornaram chaveadas. Ou seja, no lugar da minha fonte convencional, que é o transformador era acoplado diretamente à alimentação AC, eu tenho então retificação, filtragem, eu tenho aqui elementos de controle de potência, né, do tipo half bridge, ressonante, e eu novamente terminei com uma alimentação em estágios para alimentar um amplificador classe H totalmente linear e convencional. E aqui uma fonte auxiliar, né, para alimentar os sistemas auxiliares. Sempre falamos de fontes isoladas, né, onde o primário é galvanicamente isolado do secundário, claro, por questões de segurança. E assim eu tenho um processo misto, chaveado e linear. Fonte chaveada com amplificador totalmente linear. Os exemplos são esses aí, né? Temos vários desses presentes aí no nosso meio. E vamos agora para o que eu chamei de estrutura mista de segunda geração, que são exatamente aqueles amplificadores muito interessantes, né, onde a fonte é chaveada, o núcleo de amplificação é um estágio classe AB, e ele, à primeira vista, é um amplificador classe H. Porém, os alimentadores classe H agora são chaveados. E somente este miolinho aqui conservou-se, né, linear. Ora, esse aqui é a famosa classe TD da Labgruppen, né, que equipam todos os seus amplificadores, né, da família FP, FP+. E também as CRAL XTI são assim, exceto a CRAL a XTI 6000. Ou seja, eu tenho uma coisa mista também, né, fonte chaveada. O amplificador é classe H, mas ele já tem alimentadores que são chaveados, não são alimentadores lineares. E a coisa está se tornando cada vez mais chaveada e menos linear. E finalmente chegamos aqui na estrutura moderna, né? Mas eu vou chamar de primeira geração, já vou explicar porquê. Onde finalmente aparece o amplificador classe D. Então a fonte é praticamente idêntica à que nós vimos antes, né? Que é uma fonte tipo half bridge ressonante, com retificação, conversão a CDC convencional, né? Retificação e filtragem. Eu tenho aqui uma fonte auxiliar fazendo minhas tensões auxiliares e o amplificador é classe D. Bom, quase todos os processos são chaveados. E quase por quê? Porque, opa, não era para entrar agora. Porque essa parte aqui ainda ela é um processo considerado quase, não digo linear, mas convencional. Esse processo aqui não é chaveado ainda. Por isso eu usei esse termo quase, todos os processos são chaveados, por isso que ele é de primeira geração. Ok, os exemplos estão aí. Existem muitos amplificadores hoje em dia que operam dentro dessa estrutura, né, moderna de primeira geração que eu chamei. E finalmente vamos para uma estrutura moderna de segunda geração. Segunda geração, por quê? Bom, o amplificador continua a classe D. A fonte de alimentação, ela também é half bridge, dessa vez eu desenhei uma half bridge tipo LLC, ressonante, mas a conversão a CDC agora não é mais um processo simples, como era anteriormente, mas agora é um processo chaveado, conhecido universalmente como PFC. E isso tem uma influência muito grande no desempenho final, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Mas agora, todos os processos são chaveados. Por isso que eu chamei de moderno de segunda geração. Exatamente porque a última parte não chaveada que ainda existia,
agora também é chaveada, que é o processo AC/DC. Os exemplos estão aí, né? Hoje em dia, toda a família ITEC da Crown é assim, a família K da PowerSoft é assim, a família Verticon de módulos da ATAC é dessa forma, a família ProR da Next Pro também dessa forma. E a gente vai tocar de novo nesse assunto lá na frente. Agora voltamos ao foco da palestra, que é a eficiência. Agora eu vou explicar para vocês algumas coisas que eu meio que joguei lá no início, onde eu já falava, por exemplo, de eficiência ampla. Ok, a eficiência global, ou seja, de ponta a ponta, né, da entrada até a saída, tradicionalmente ela é definida dessa forma, né, como sendo o quociente do lucro pelo investimento, onde as perdas é simplesmente o calor que sai dos processos e nada mais. Para medir essa eficiência tradicional, né, global, de ponta a ponta, eu simplesmente pego o lucro, que é a potência de saída, né, o áudio, divido pela potência de entrada em watts, que é o investimento. Tudo muito bonito, tudo ok, aparentemente muito bem, mas temos um problema aqui. Esse investimento, que é a alimentação, ele pode ser DC, mas também pode ser AC, ou seja, pode ser corrente contínua ou pode ser corrente alternada. Corrente contínua, se for, por exemplo, um amplificador automotivo, corrente alternada, se for, por exemplo, um amplificador de PA. E qual é a diferença? Se for corrente contínua, DC, essa expressão está ok, ela é perfeita. E essa eficiência global tradicional, ela fica bem. Ela serve, não tem nenhum problema com ela. Porém, em sistemas alimentados por corrente alternada, a coisa muda de figura drasticamente. Por quê? Porque quando falamos de potência em corrente alternada, nós temos que pensar que a potência ela é composta por vetores, né, ou fasores, como o pessoal da eletricidade diz. De forma bem simplificada, a gente pode representar dessa forma, que é o triângulo das potências, ou seja, a potência total, que é a aparente, ela é a soma de duas parcelas. Tá? A primeira parcela sendo a potência ativa, que é a parcela útil, e a segunda parcela a potência reativa, que é a parcela inútil, que não serve para nada. Quando vocês olham as unidades envolvidas, com certeza todo mundo já ouviu falar delas. A potência aparente, ela sempre é nomeada por produto volt-ampere, ou seja, VA, ou KVA, quando é 1000 vezes isso. A potência ativa em watts e a reativa em produto volt-ampere reativo, ou seja, VAR. Então todo mundo já ouviu falar em watts e em VA e muita gente não sabe qual é a diferença entre eles. O que significa um, o que significa outro. Bom, é simplesmente isso. O VA, que é a potência aparente, é a soma dos dois fatores que envolvem a potência em regime de corrente alternada. E o fator de potência, tão falado fator de potência, que também pouca gente o compreende bem, é simplesmente o quociente de potência ativa, em watts, por potência aparente, em VA. Uma coisa muito simples. Tá? Simplesmente pego a potência em watts de um determinado produto, uma determinada máquina, um amplificador, por exemplo, e divido pela potência que ele consome em VA. Consumo em watts dividido pelo consumo em VA me dá o fator de potência. E nada mais representativo e fácil de lembrar do que o famoso copo de chopp, onde a potência ativa, né, em watts é o chopp e a potência reativa é a espuma. E a potência aparente em VA é o todo. Então veja como é fácil guardar. Watts, o que é? É o chopp, é o que interessa. A parcela útil. VAR, potência reativa, é a parcela inútil, que não faz nenhum tipo de trabalho na máquina. É espuma.
E a potência aparente é aquilo que se mede, né? É aquilo que você, por exemplo, coloca uma régua aqui e vê qual é a altura. É o que dá para medir de forma mais fácil. Então, olhando para o fator de potência, e olha como ele é importante, se o fator de potência, que é isso dividido por isso, for zero, obviamente só vai ter espuma nesse copo. Se o fator de potência for meio, metade espuma, metade chope. E se o fator de potência for 1, só tem chope nesse copo. Ou seja, não preciso nem perder muito tempo em explicar que essa é a situação mais interessante, mais benéfica. É ela que temos que procurar sempre. Voltando lá para nossas considerações mais teóricas, em sistemas alimentados por corrente alternada, a eficiência global, que eu eliminei aquele T de tradicional, mas vamos dizer assim, a eficiência global mais comum que a gente encontra definido por aí nos livros, ela é o lucro pelo investimento em watts, né? Onde, vejam que o investimento, agora ficou claro, né? Se o sistema for alimentado por corrente alternada, eu estou tomando como investimento apenas uma parte do total. Eu estou fingindo que isso não existe. Isso não é verdade. Está errado. Por que em alimentação por corrente contínua isso é verdade? Porque quando a alimentação é do tipo corrente contínua, não existe esse termo. Então essa expressão está correta. Mas se a alimentação for por corrente alternada, eu tenho esse termo aqui que pode ser grande. Então eu não posso ignorá-lo, simplesmente fingir que ele não existe. Desenvolvendo essa expressão, veja só, a eficiência global vista por essa forma, ela nada mais pode ser escrita como a eficiência do amplificador, né? Lembrando daqueles bloquinhos, vezes a eficiência da fonte. Mas a eficiência da fonte, que também é uma expressão do mesmo tipo, lucro pelo investimento, é a potência de entrada pela potência de saída da fonte, né? Saída da fonte. Ok, então está aqui. Eficiência global, desse tipo, né, tradicional, é a eficiência da fonte vezes a eficiência do estágio de saída. Agora, eu vou definir o que eu chamei de eficiência global ampla, ou ampliada, no qual o lucro é a mesma coisa. É o que sai lá da saída do amplificador e vai para os alto-falantes. Mas o investimento agora é o todo. Não é apenas essa parcela ignorando essa. Não, é o todo. É a potência aparente, medida em VA. E eu vou fazer um desenvolvimento aqui do mesmo tipo, né? Vou dividir ela em eficiência do amplificador e eficiência da fonte de alimentação, igual a esses, né? Só que agora o investimento não é mais a potência ativa, é a potência aparente. E aqui eu vou fazer um truque. Vejam o que eu fiz. Eu simplesmente multipliquei por potência ativa em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Não muda o resultado, mas me permite fazer uma fatoração muito interessante. Este membro aqui, eu identifico como sendo fator de potência, lembra? Defini lá atrás. E esse membro aqui, eu identifico como sendo esse cara, a eficiência da fonte. Logo, a eficiência global ampliada ou ampla nada mais é do que a eficiência tradicional, que eu já tinha, multiplicada pelo fator de potência. Como eu mostrei lá na frente, adiantei e agora estou justificando. E fica óbvio que, lembrando da imagem do copo de chope, que essa definição de eficiência ela é muito mais completa e muito mais real. Então vejam só, a global ampla, né, a eficiência global ampla, que também é uma relação do tipo lucro-investimento, ela é montada de tal forma que as perdas agora não é apenas a energia convertida em calor, mas também a energia não aproveitada da fonte, que são os reativos que retornam para a fonte, porque o fator de potência é menor que 1. Então eu tenho agora uma composição mais completa. Tá, então puxando aquela expressão que eu derivei ali atrás, coloquei aqui, e para medir é simples. Lucro pelo investimento. Só que o investimento agora é em potência aparente, VA, e não mais em potência ativa,
watts. Ok, vamos para a parte de medições. Lembrando que as medições na palestra real feitas no congresso foram feitas ao vivo. Os amplificadores estavam no laboratório, onde eu estou agora, e as medições foram feitas por acesso remoto. Tinha uma câmera mostrando os amplificadores na bancada, e eu controlava o analisador de áudio remotamente, por acesso remoto. Aqui, os resultados serão tabelados, foram os resultados que foram obtidos lá, com apenas uma exceção, que eu vou falar disso. E os exemplares que eu selecionei para representar cada uma daquelas classes, então, por exemplo, o amplificador clássico tipo 1, que é fonte convencional, estágio de saída classe AB, eu selecionei uma ciclotron TIP 3000 AB, e o ensaio foi feito ao vivo. O segundo, que é também clássico, mas ele é diferente do primeiro, por ser classe H, uma TIP 5000, também foi feito ao vivo. Um amplificador misto de primeira geração, ou seja, fonte chaveada e áudio classe H. Eu tinha 2 exemplares, e esse inclusive, muito raro, eu quis medir os 2, principalmente por esse aqui ser bastante raro, bastante interessante. Então, representando essa classe aqui, nós tínhamos uma Carver PT1250 e uma RAM DQL 4.0. Como misto de segunda geração, que é fonte chaveada com o estágio de saída classe H do tipo alimentador chaveado, eu tinha uma XTI 4002. Moderno de primeira geração, que é fonte chaveada com o estágio de saída classe D, eu tinha uma Inuki NU3000, e esse ensaio não foi feito ao vivo lá, porque o pessoal quis dar uma apressada, a gente já estava meio adiantado na hora. Então eu fiz depois aqui, não foi feito ao vivo lá para eles, a gente pulou simplesmente esse. Depois eu fiz aqui e gravei os resultados. E por último, moderno de segunda geração, que é fonte chaveada também, porém com PFC, e estágio de saída classe D. Eu tinha também 2 exemplares, que é um módulo Verticon da ATAC, um módulo que equipa a caixa S218D, e tinha uma Next Pro R15. Ok. O setup experimental, em resumo, era isso, era exatamente isso, ou seja, eu tinha um amplificador em teste, que foi sendo trocado sucessivamente, alimentação de 220 volts, eu tinha um watímetro fazendo a leitura da potência de entrada, ou seja, todo esse bloco aqui eu estava medindo o investimento. Então, no watímetro eu lia a potência ativa e a potência aparente, ativa em watts, aparente em VA. Esse osciloscópio eu apenas usei para monitorar a corrente que estava sendo drenada da rede e a tensão. Eu não tirei valores daqui, mas apenas monitoramos. Bom, do lado do lucro, eu tinha um analisador de áudio, no qual eu fazia todo o controle, um osciloscópio olhando para as saídas e as cargas resistivas. Durante a palestra, esse equipamento estava todo aqui no laboratório, ou seja, estava longe da palestra. E eu tinha então uma câmera transmitindo em live streaming esses 2 osciloscópios e esse watímetro, assim como o amplificador em teste. Então o pessoal pôde acompanhar todo o processo como se estivesse sendo feito ao vivo. Isso tudo foi projetado na tela, no telão lá na frente. Ok. Para coletar os dados, eu fiz o seguinte procedimento. Essa aqui é a janela do meu analisador, que é a mesma que eu estou operando ao vivo aqui. E eu estava usando 2 procedimentos de teste. Por que 2? Eu vou explicar já. Porque eu medi os amplificadores, ou seja, a potência de saída dos amplificadores, que é o lucro, em 2 regimes. A 12 dB de fator de crista, Então a medição era feita dessa forma. Eu estou fazendo uma medição rápida agora aqui para mostrar para vocês. Onde o sinal que eu estou aplicando no amplificador tem um fator de crista de 12 dB. Eu vim aqui,
marcava a região onde a potência começava a se comprimir, pegava esse valor aqui de entrada, aproximadamente 11 dBu, vinha aqui 11 dBu e pegava as potências, canal A, canal B. Em seguida, eu carregava então um segundo teste, cujo fator de crescimento era 9 dB, e fazia o mesmo procedimento. Marcava aqui onde a potência convergia, né? Mais ou menos 11 dB também. Vinha aqui, lia a potência do canal A, do canal B. Então, eu medi a potência de saída, que é o lucro, em dois regimes. Por quê? Porque nós sabemos que o regime musical pesado nos dá uma eficiência um pouco melhor do que em regime musical típico. Então eu fiz os dois regimes como sendo o lucro e também medi o investimento para os dois regimes. E o investimento eu media no alicate watímetro. Né? Então eu tirava a potência ativa e a potência aparente do watímetro. E aqui no osciloscópio, que estava ali medindo o investimento, né, a entrada de AC no amplificador, eu simplesmente estava visualizando a forma de onda da tensão e da corrente. E lembrando que a eficiência tradicional, né, aquela que não é tão completa, aquela que é uma coisa meio fantasiosa, é a potência de saída, o lucro, que eu pegava daqui, somava os dois, jogava numa planilha, dividido pela potência ativa, que eu media aqui. Aí a planilha me dava o resultado, eu imediatamente calculava em seguida a eficiência ampla. O investimento é o mesmo, tirava daqui. Desculpa, o lucro é o mesmo, tirava daqui. E o investimento, dessa vez eu pegava a potência aparente, em VA. E isso eu fazia primeiro para o sinal de 12 dB de fator de crista e em seguida para o sinal de 9 dB de fator de crista. Ok, a planilha foi calculando para mim os resultados automaticamente, então a coisa rolou assim. O amplificador número 1 foi colocado, então eu medi primeiro os dados, a 12 dB, né, fator de crista, aquele primeiro teste que eu mostrei para vocês. A planilha me dava então o valor da eficiência tradicional, o valor da eficiência ampla, aproveitava para recolher o fator de potência. Em seguida eu carregava o teste que tinha o fator de crista de 9 dB, né, em vermelho, e fazia as mesmas coisas, ou seja, a planilha calculava para mim a eficiência tradicional, a eficiência ampla e aproveitava para tirar o fator de potência. Trocava de amplificador, fazia tudo de novo. Trocava de amplificador, fazia tudo de novo. E assim a gente foi preenchendo essa tabela ao vivo. E os resultados ficam muito mais fáceis de interpretar se nós usarmos uma forma gráfica. Então vejam que a eficiência global tradicional, que é aquela que considera como investimento a potência ativa, vejam como ela cresce quando nós saímos dos amplificadores mais antigos, ou seja, os clássicos, né, indo para os mistos e passando pelos modernos até o moderno de segunda geração, como ela cresce, de uma maneira relativamente suave. Lembrando que cada amplificador tem duas barras, porque a barra azul é o sinal de fator de crista 12 dB e a barra vermelha é o fator de crista de 9 dB. Música pesada e música normal. A música pesada sempre tem sempre é mais vantajosa, né? Porque ela, se vocês lembrarem deste gráfico aqui, né? A eficiência é sempre maior nessa região. Quanto mais próximo da potência média senoidal contínua, maior a eficiência. Exceto com classe D, que não faz muita diferença. Ok, mas voltando lá nos resultados. O interessante a se analisar aqui é justamente isso que eu falei. Lembra que eu disse no começo da palestra que para os amplificadores clássicos, né,
tecnologia totalmente analógica, a eficiência mal alcançava os 40%. Vocês podem ver aqui que todo mundo fica na região de 40%, mesmo sendo a eficiência tradicional, aquela meio fantasiosa, né? Mas o interessante é que ela cresce linearmente. Então a gente pode imaginar que conforme os amplificadores foram ficando mais modernos, a eficiência foi aumentando. E de fato foi. Mas infelizmente não foi assim de uma forma tão suave. Vamos ver o fator de potência dessa mesma sequência de amplificadores. Então vejam que o fator de potência do amplificador clássico e entrando até aqui nesse primeiro misto, que é a Carver, não era tão bom, mas também não era tão ruim. Né? Os vovôs tinham um fator de potência bem razoável, alguma coisa entre 0,7 e 0,8. E o engraçado é que quando eles se tornaram mais tecnologicamente avançados, que é o caso aqui, por exemplo, da Handecare, da XTI, da Inuki, o fator de potência caiu muito. E isso vai ter reflexos na eficiência. Eficiência ampla, que eu vou mostrar para vocês logo. Mas vejam que interessante. E esse fator de potência alto só foi recuperado quando nós chegamos aos modernos de segunda geração, que são os amplificadores, né, com fontes equipadas com PFC. Então vejam que o fator de potência desses dois exemplares aqui é uma coisa fantástica, né? Nesse caso aqui é praticamente 1. E isso se reflete na eficiência global ampla. Então vejam que, partindo aqui dos vovôs até esses bem modernos, a eficiência ampla praticamente não cresceu, não se alterou. Por quê? O que eu ganhei em eficiência tradicional, eu perdi em fator de potência quando eu vim para cá. Né? Voltando, veja, ganhei eficiência nesses três aqui, eficiência tradicional, mas eu perdi em fator de potência. E a eficiência global ampla, o fator de potência faz parte da conta. Ou seja, aqui estamos medindo, em todos esses caras aqui, estamos medindo o investimento considerando que tem espuma nesse copo. E não ignorando a espuma. Então vejam que, de lá para cá, ficamos estacionados no mesmo patamar. Ou seja, eu estou falando aí uma eficiência ao redor de 38%. Acho que esse aqui é o melhor caso desse pessoal. Ou seja, estamos abaixo daquele número de 40% que eu passei para vocês no início. Muito difícil de superar. Agora, quando entramos nesses amplificadores modernos de segunda geração, aí a coisa muda bastante. Vejam os números que nós alcançamos aqui. 75%, mais que 75%, chegando aqui nesse caso, que é a R15 tocando sinal pesado, né? Tipo 9 dB de fator de crista, que seria uma música eletrônica, nós chegamos aí a marca fantástica de 86,6%. Ou seja, moral da história, toda a tecnologia que se desenvolveu a partir daqui, ela foi grandemente prejudicada pela diminuição do fator de potência. Parece que não se dava muita bola para isso. A coisa começou a acordar quando finalmente começaram a surgir modelos desse tipo. E a importância prática, agora sim, concluindo com as considerações finais, a importância prática disso pode ser muito bem avaliada nesse exemplo que eu montei, que é um exemplo hipotético, mas nem tão hipotético assim, onde nós consideramos o seguinte: eu vou montar um trio elétrico com 500 mil watts de som, de potência de saída, né, de amplificador, e quero colocar 10% de margem de segurança. E vou montar apenas com amplificadores de um único tipo. Então, se eu montar esse trio elétrico de 500 mil watts e 10% de margem de segurança somente com o tipo 3000, eu vou precisar de um gerador em kVA, né? Vou precisar de uma potência de gerador de mais de 400 kVA.
Se eu passar para um trio elétrico que tenha somente tipo 5000, eu vou economizar um pouquinho. Mas até aí não é uma grande coisa, né? Basicamente eu vou estar com o mesmo gerador, só um pouquinho mais folgado, digamos assim. E quando eu vou para amplificadores mais modernos, como por exemplo este e até mesmo este, que é super moderno, vê que a coisa não melhorou. Pelo contrário, ela piorou. Não, desculpa. Isso aqui é consumo, tá? Então a coisa melhorou, mas melhorou muito pouco. Vejam que 400 kVA, um pouco menos de 400, voltei para 400 kVA, perto de 400 kVA, exatamente 400 kVA. E aqui nesse super moderninho, alguma coisa em torno de 370 kVA. Ou seja, eu não me livrei do gerador de 400 kVA e nem do consumo de combustível que ele impõe, né? Mas a coisa muda fantasticamente quando eu vou para esses dois modelos. Vejam que a potência consumida cai para menos da metade. Ou seja, um gerador de 200 kVA faria o trabalho com uma baita margem de segurança. E isso, se nós raciocinarmos em termos de consumo de combustível ou de conta elétrica, né, conta da energia elétrica a pagar, isso é uma vantagem fantástica, né? É menos da metade da energia consumida. E vamos pensar também que nós temos cabos, conectores, main powers, tudo isso está no caminho de toda essa potência. Eu saio de um patamar de 400 kVA e vou para um patamar de menos de 200 kVA. Então vejam que a eficiência ampla dos amplificadores, ela custou a ter uma evolução, mas quando ela finalmente apareceu, a coisa foi fantástica, né? E de grande importância. Bom, nós concluímos assim. Ficou aí os agradecimentos para as empresas que colaboraram para que nós pudéssemos fazer todos esses ensaios, né, com esse monte de amplificadores. E até a próxima então.